se preparando para o jogo, já viajando nesse momento, mas fez trabalho pela manhã e devem vir aí 4 mudanças, hein, Cachado? Boa noite. Boa noite, Valmir. Um abraço a você, um abraço ao Gerson, um abraço ao Dinho, um abraço ao Cebolinha, ao Alex e a todos que estão aí. Você também que está nos vendo aqui através do YouTube, aqui, sensacional, né? Isso aí. Valmir, o Clube do Remo trabalhou tranquilo, a tranquilidade, né? Diferente da semana passada, que o técnico chegou na sexta, foi apresentado semana passada na sexta, e trabalhou na sexta rapidamente, no sábado fez a pronta, concentrou jogadores e ganhou da equipe do CRB. Agora ele teve mais tempo, é bem verdade. 5 dias de trabalho, observando jogadores, todos os atletas. Ele é um cara que, além de fazer suas observações, conversa, dá atenção para cada jogador, conversa com o jogador sobre o que ele pode fazer em campo, desenvolver o seu trabalho no conjunto, né? E fez treinamento de defesa contra ataque, saída de bolas com rapidez, transição rápida, como se diz no futebol, né? E ele chegou à conclusão. E hoje ele fez um treinamento e terminou com essa formação aqui. Não vai ter Reinaldo, que tem uma inflamação no calcanhar esquerdo, foi vetado. Ele optou deixar no banco o Luan, que entrou de cara, vocês lembram disso, com o Luan, né? Fazendo aquela função e liberando um pouco o Caio lá na frente. E as outras foram opções, né? Por exemplo, na lateral esquerda o Jorge esteve bem, mas ele colocou o Sávio e preferiu o Sávio. O Sávio, eu me lembro que o Gerson pontuou isso no jogo contra a equipe do Volta Redonda. O Sávio já estava com aquele problema, não sei se foi Volta Redonda, o Gerson vai falar, ele estava com aquele problema do joelho, teve que fazer tratamento, reforço, tudo, e voltar bem. A briga é boa na lateral esquerda. E o Panagiotti Taxite, né, que é um jogador canhoto, jogou contra a equipe do Atlético Goianiense, tem uma desenvoltura muito bem, tem um bom passe, canhoto, vai ali na frente, sabe tocar, sai rápido também. Então ele botou essa formação aqui, deve ser esta para o jogo de domingo. Marcelo Rangel no gol, Marcelinho, Klaus e Kaique, já que não tem o Reinaldo. E Sávio na lateral esquerda, deixando aí outra opção para o Jorge, que daqui a pouquinho vem conosco aqui no cartaz. Natan Camargo, olha aí, deixou no banco o Luan. Caio Vinícius, Panagiotti Taxite e Diego Hernandes, deixando o Jaderson também no banco. Nico Ferreira e João Pedro, tá bom pra ti? Nico e João Pedro aí no ataque, esse meio aqui que eu tô vendo aqui, o Natan, né, o Caio Vinícius, o Panagiotti e o Diego Hernandes. Na zaga tá explicado ali, né, o Kaique vai aqui no lugar do Reinaldo, o Klaus aqui mantido, o Marcelinho na lateral direita, o Sávio. Você falou Sávio ou o Jorge, Cachada? Um dos dois? Falando Sávio, quem teve foi o Jorge na vez passada, mas ele colocou o Sávio aí como lateral. Tá, embora o Jorge tenha sido e era o titular. Mas o Jorge foi bastante elogiado, né? Foi muito bem. Como é que tá aí, Gerson, essa escalação, na tua opinião? A necessidade aí de não há condição de usar o Reinaldo, mexe na defesa, entra o Kaique. O Kaique entrou lá na reta final do jogo contra o Volta Redonda, não comprometeu. A lateral aí, o Sávio é uma reposição, né? O Sávio sempre foi o titular, volta. Agora o meio campo é que tem 2 mexidas importantes, né? A entrada de cara do Natan Camargo, que entrou no decorrer do jogo aqui contra o CRB, entrou bem no jogo, por sinal. Isso. E o Panagiotti, né, que entra ali ao lado dele, do Caio Vinícius. E o Diego Hernandes, né? O Diego Hernandes, mais, né? Porque o Diego Hernandes não é meio campista. Eu venho falando isso há tempos aqui. O Antônio Oliveira, ele encasquetou que o Diego Hernandes era meia e não deu certo. O Diego Hernandes é aquilo que ele jogou contra o CRB. Ele é um avançado, ele é um cara que joga do meio para frente e se junta ao ataque. Para mim, ele é um atacante. E o Nico é até um jogador que recompõe mais, né? Ele volta para ajudar. Tem até mais fôlego para isso, né? Isso. E o João Pedro, eu acho que é o melhor homem de área que o Remo tem hoje. Muito melhor do que o Eduardo Melo. É um jogador que protege muito bem a bola. Basicamente o Guto, ele está diante da seguinte situação, é o que ele tem, eu falava há pouco,
das exigências físicas da Série B, né? Chega num ponto que não tem jeito. E olha que o elenco do Remo é um elenco até, né, em termos de quantidade, é um bom elenco. Ele tem limitações aí pro ataque. Ele não pode contar com... Ainda não pode contar com o Marrone, não, Cachado? O Marrone está aí na relação. Está na relação, é opção, né? Além desse que eu escalei, Gerson aí, escalei não, que ele trabalhou, esse jogador 11 aí, tem no banco Igor Vinhas, Pedro Costa, Assano, Jorge, Pedro Costa, o Luan Martins, Pavani, Pedro Castro, Janderson, Marrone e Natan Pescador. E um bocado de gente que já foi titular absoluto aí no banco, né? O Janderson que vem aos poucos, né? Tentando recuperar espaço. Acho que é um jogador para segundo tempo, pode entrar ali para dar velocidade. Mas olha, para o que o Remo tem hoje e com base no que a gente viu na partida passada, eu acho que está bem armado aí. Eu acho que os dois uruguaios jogaram muito contra o CRB. Expectativa é de crescimento. Acho que o Remo vive um momento que permite esperar que a equipe vai evoluir, né? Não só pela presença do Guto Ferreira, mas acho que a equipe também ela readquiriu o fôlego. E isso para mim tem a ver com o lado físico, condicionamento, né? Vários jogadores estão bem melhores agora, como é o caso do Caio, que tinha passado muito tempo fora, né? Quem mais? O próprio Sávio aí, que o Cachado está colocando, que deve jogar. O Marcelinho voltou. Voltou bem, né? Marcelinho é um titular absoluto, daqueles como você lembrou. Estava escondido, né? Lá na gestão do Antônio Oliveira. Antônio Oliveira. Ele praticamente não entrava mais. O Natan, eu acho que é um volante interessante, um jogador muito jovem, né? E rápido, é um jogador de dinâmica, né? Ele é daquele volante que fica ali, mordendo, né? Um pouco afoito às vezes, mas eu acho que é um jogador interessante, que pode ser muito bom num jogo como esse, em que o Remo vai precisar muito ser eficiente na luta pela recuperação da bola. Bom, não podemos esquecer, né, Valmir, só um adendo, que o Remo vai jogar contra um dos melhores meio-campistas desta Série B, que é o Bosquilha do Operário. Contra o Paysandu aqui, só faltou chover. Meia clássico, né? Aquele que põe a bola. É um dos melhores meias que temos na Série B, né? Não por acaso o time é treinado pelo Alex, né? Exatamente. E aí subsidia ele com certeza com informações e dicas. Deixa eu trazer aqui, antes do Dínio Menezes, deixa eu trazer o adversário do Remo, que é o Operário. O Igor Oliveira vai dizer pra gente como é que o Trem Fantasma espera o Clube do Remo. Fala, Igor. Alô, amigos da Clube, aquele abraço a todos. Estou chegando aqui para trazer as informações do Fantasma, o Operário, que enfrenta o Remo neste domingo, às 4 da tarde, tem bola rolando no estádio Germano Grieger, em Ponta Grossa. O Operário que entra em campo para enfrentar o Remo em confronto direto pela 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Esse duelo promete grande equilíbrio, porque o Fantasma ocupa hoje a 12ª colocação com 39 pontos e encara o time paraense que está logo acima em 8º lugar, com apenas 3 pontos a mais. Uma vitória em casa pode recolocar o Operário na briga pelas últimas vagas do G4, mantendo vivas as chances matemáticas de acesso à Série A. Mas, atenção, porque o time paranaense também precisa olhar para trás, pois são 9 pontos de distância, tanto do G4 quanto da zona de rebaixamento, o que mostra o quanto cada jogo é decisivo nesta reta final da competição. Na rodada passada, o Fantasma acabou sendo derrotado pelo Atlético Paranaense por 1-0, jogando fora de casa. Agora, diante da torcida, a missão é recuperar os pontos e voltar a vencer. E o técnico Alex Souza já tem time encaminhado para a partida. A provável escalação do Operário tem Elias no gol, Diogo Matheus, Miranda, Giraldo e Cristiano na defesa, Índio Zuluga, Neto Paraíba e Bosquilha no meio-campo, Rodrigo Rodrigues e Léo Gaúcho no ataque. Essa deve ser a provável time do técnico Alex, que vai enfrentar o Remo domingo às 4 da tarde no estádio Germano Grieger. E é bom a gente destacar aqui que o Operário vai participar da Copa Sul e Sudeste. Atual campeão paranaense, o Fantasma será um dos representantes do estado na primeira edição, que aí contempla o novo calendário da CBF. O torneio será disputado entre 25 de março e 7 de junho e a competição vai reunir 12 clubes dos estados de Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo.
Foram essas as informações do Fantasma e eu volto com vocês, amigos. Tá legal. Obrigado, Igor Oliveira. Já a gente fala mais desse Remo e Operário. Ô, Cacheado, vamos voltar a falar aqui do Clube do Remo. Tá viajando agora, vai chegar em Curitiba 22h45, é isso? Exatamente, 22 jogadores foram relacionados, esses que eu falei ainda há pouco para você aí, Valmir, e o Remo vai chegar às 22h45, 23 horas lá em Curitiba, fica em Curitiba, treina pela manhã no CT do Coxa, após almoço em ônibus estilo Seleção Brasileira, vai para a cidade do jogo, Ponta Grossa, e o Remo joga domingo, 4 da tarde, no Germano Krieger, contra a equipe do Operário. Mas amanhã pela manhã, mais um trabalho que o técnico vai promover lá no centro de treinamento do Coxa. E lá na imprensa de Ponta Grossa, o querido Osiris Nadal, aqui eu mando um grande abraço, nosso parceiro do Timão, campeão do rádio. O Pará te abraça, Osiris Nadal. Hoje eu tive a oportunidade de fazer um boletim com ele por lá. Muito moleque ele, né, Eu não tinha visto o Osiris lá no Catar, em 2022, ainda não tinha encontrado com ele. Já tinham me dado notícias, né, que ele estava por lá. Rapaz, eu fui encontrar o Osiris na véspera do jogo fatídico do Brasil contra a Croácia. Naquele dia que um assessor da CBF jogou um gato que estava passeando em cima da mesa na entrevista do Vinícius Júnior. Rapaz, ele veio comigo assim, já tinha conversado com ele, com o nosso ídolo, né? O Wellington, vários companheiros lá. O pessoal de Macapá, Tarcísio. E o Rodrigo. E o Rodrigo. Aí ele chega... Olha, não é querer dizer, mas eu tô começando já a depor as armas, ninguém brinca com gato. Aí, rapaz, e não deu outra. A experiência do cara que tá com 80 anos já, né, nessa praia aí. Além da imbecilidade, aquilo ali, rapaz, deixou muita gente com a pulga atrás da orelha e realmente acabou dando tudo errado depois. Só não pode sobrar pro gato, porque também fizeram lambança dentro de campo, né? O Cacheado, o Remo ainda vai fazer 3 jogos seguidos aqui na Série B depois dessa viagem, né, Cacheado? É verdade, Valmir, porque todo mundo, viu, Gerson? O Remo vai encaixar agora com o seu Antônio quando passou, o Remo vai encaixar e nunca encaixou. Quem sabe é o momento, faltando 9 jogos para o Clube do Remo, seria o momento agora de um encaixe. Vamos aguardar com o novo treinador aí que estreou com o pé direito, vencendo, tem esse jogo de domingo contra a equipe do Operário, e no dia 9, aqui em Belém, o Remo 21h35, enfrentando no Baianão o Atlético Mineiro, nesse jogo... Paranaense. Desculpa, Atlético Paranaense, Mineiro não tá nessa, né, tá no o Atlético Paranaense, e nesse jogo o NASP tá lutando para recuperar aí o artilheiro, o Pedro Castro, né? Que Pedro Rocha, né? Pedro Rocha. É tanto Pedro, né, que tem... Para Pedro. Pedro Rocha, que é o artilheiro da competição, e está em transição, como também o Reinaldo se recuperar para esse jogo. Então, quinta-feira, 21h35, aí no dia 14, o repá tão esperado, às 19h30 no Mangueirão, e no dia 18, um sábado, 20h30, Mangueirão, Clube do Remo Atlético. Será que dá para encaixar aí 4 vitórias neste momento exato? Cacheado, se o Remo encaixasse aí 4 vitórias, digamos, que é uma façanha dentro da Série B muito seria difícil. Inédito aqui nesse ano. Não, seriam 5, na verdade, porque contaria com essa do CRB. Seria mais ou menos o que o Criciúma fez para conseguir esse pulo, né? Tá lá em cima e tá com gordura. Só quem conseguiu... O Paranaense também, né? Não esqueça do Atlético. O Atlético Paranaense são 6 vitórias. Mas eu entendo que 5 vitórias seria... É basicamente também o que a gente olhando lá embaixo, o Paysandu. Precisa de uma sequência. Iria lá pra cima. Sem sequência de vitórias, não dá. Cacheado, chama o Jorge aí pra gente falar. Bora lá. Pois é, Jorge. Salve você e esses jogos que a gente está falando por aqui, hein, Jorge? São 9 finais decisivas pra gente, né? Nós sabemos da importância que é esse jogo domingo de ir lá jogar contra o Operário. Não é fácil, é um jogo completamente difícil. É um jogo que o Operário propõe o jogo, né? Joga bastante com a bola. E nós trabalhamos bem essa semana para poder chegar lá domingo e fazer um belo jogo para poder conquistar os pontos que são possíveis para a sequência desses 9 jogos. A lateral esquerda tem bons jogadores, você, o Alan, o Sávio, né? A disputa boa, é muito legal isso.
Como é que você está se sentindo depois que você que esteve naquela entrevista conosco aqui na sua apresentação, dizendo que estava um tempo sem jogar? Como é que você se sente hoje, hein, Jorge? São grandes jogadores, não só como o Sávio, o Alan, o elenco todo. Quem entende mesmo do futebol sabe que nosso elenco é muito forte, muitos jogadores de qualidade, potencial enorme. E não é à toa que a gente está há 9 jogos brigando para poder ter o acesso. É uma briga saudável, né? No dia a dia da posição. Claro que o professor Guto e a comissão vai sempre escolher o melhor para jogar sempre o próximo jogo que tiver. Mas me sinto muito bem, me sinto preparado para sempre, quando houver a oportunidade, eu aproveitar como eu pude aproveitar no jogo contra o CRB, que foi uma grande vitória. E isso que importa, no dia a dia, continuar trabalhando, dar continuidade de trabalho. Por isso que a gente precisa estar sempre preparado. E Jorge, eu percebi, você fica um pouco mais ali, né? Mais no setor defensivo. Pouco você vai à linha de fundo para fazer um cruzamento, Jorge? Não, né? Questão mesmo foi de pensar o jogo ali, né? Porque desde o início foi feita uma formação do CRB com os pontas bem agudos, né? Então é um jogo de inteligência, é um jogo que eu vinha de muito tempo sem jogar, um jogo completo, e ali, com a minha experiência, eu pude ver, analisar que durante a partida não dava para ficar indo o tempo todo atacando, porque tinha uns pontas muito fortes do CRB. Então foi mais um modo da inteligência mesmo, de poder ficar na linha de 4 e poder defender, para poder a gente atacar bem e vencer o jogo, como aconteceu. E aí, Fenômeno Azul, depois de tudo isso, eu te pergunto, dá para confiar que esse elenco vai entregar nos próximos jogos, ou vamos ficar de novo naquela ilusão de quase deu? O Jorge fala bonito, tem currículo, mas clássico não se ganha no microfone. Se ganha na raça, no sangue, no carrinho aos 48 do segundo tempo. A Série B não perdoa quem vacila, e o Repa é guerra. Esse momento é decisivo para separar jogador que só veste a camisa de quem sente a camisa. O Operário é só o começo da batalha. Em casa com o bainão lotado, não tem desculpa. É vencer ou vencer. E agora é com você, torcedor. Você acha que o Jorge merece a titularidade no Clássico? Ou o Guto precisa abrir o olho antes que seja tarde? Comenta aqui embaixo, porque a voz da torcida remista é lei nesse canal. E não esquece, curte, compartilha esse vídeo e se inscreve no canal Leão Azul Marinho, o rei da Amazônia. Aqui, a gente defende o leão com garra, mas também cobra com firmeza. Até o próximo rugido, Fenômeno Azul.